Você já ouviu falar de objetos tão misteriosos que nem mesmo a ciência consegue explicar? Pois é, a Igreja Católica guarda relíquias que desafiam as leis da física, da biologia e da lógica moderna. Alguns desses artefatos são tão antigos que precedem até mesmo os métodos científicos, que hoje consideramos essenciais. E o mais intrigante: esses objetos continuam vivos na devoção de milhões, sendo estudados, preservados e temidos. Prepare-se para mergulhar em uma jornada entre o sagrado e o inexplicável. Conheça agora 5 relíquias católicas, com poderes que nem a ciência conseguiu decifrar. Vamos começar pelo Sudário de Turim. O sudário é, sem dúvida, uma das relíquias mais famosas e controversas da história da humanidade. Trata-se de um tecido de linho com pouco mais de 4 metros de comprimento e 1 metro de largura. Nele está impressa a imagem de um homem que parece ter sido crucificado. Mas o que torna esse pano tão especial é que milhões de pessoas acreditam que ele envolveu o corpo de Jesus Cristo após a crucificação. E a ciência? A ciência está perplexa. Tudo começou a ganhar força no século XIV, quando o sudário apareceu pela primeira vez na França. Desde então, ele tem sido alvo de adoração e ceticismo. Em 1978, uma equipe de cientistas do projeto STURP, Shroud of Turin Research Project, realizou uma análise minuciosa do pano. Eles usaram tecnologia de ponta da época, como espectroscopia infravermelha, microscopia eletrônica e raios-x. E o resultado? Nenhuma técnica conhecida conseguiu explicar como aquela imagem foi formada. Não há pigmento, tinta ou qualquer traço de pintura. A imagem parece ter sido queimada levemente nas fibras superiores do tecido, sem danificar as inferiores. Algo completamente incompatível com qualquer método de impressão conhecido. Mas o mistério só aumenta. Em 2015, uma equipe da Universidade de Pádua, na Itália, realizou testes de DNA no sudário. Os resultados revelaram traços genéticos oriundos da Europa, do Oriente Médio, da Índia e até da África. Isso sugere que o tecido passou por várias regiões do mundo ao longo dos séculos. Seria essa uma prova de sua autenticidade? Ou será que o sudário é apenas uma relíquia contaminada por séculos de manuseio? Um detalhe que poucos conhecem. Em 1898, o fotógrafo italiano Secondo Pia tirou a primeira foto do sudário. Quando revelou o negativo, ele quase desmaiou. O que apareceu foi o rosto de um homem com impressionante riqueza de detalhes, como se o negativo do sudário revelasse um positivo fotográfico. Isso em uma época em que o conceito de fotografia digital nem existia. Coincidência ou tecnologia divina? Agora vamos para Nápoles, na Itália, onde ocorre um fenômeno que a ciência simplesmente observa e não compreende: o sangue de São Januário. Guardado em uma ampola de vidro hermeticamente selada, esse sangue deveria estar coagulado há séculos, mas não está. Pelo contrário, 3 vezes por ano, em datas específicas, a substância se liquefaz diante de milhares de fiéis e cientistas. Simplesmente derrete e depois volta a se solidificar. Tudo isso sem alteração de temperatura, sem interferência externa, sem explicação lógica. São Januário foi um bispo martirizado no século IV, durante as perseguições do imperador Diocleciano. Desde então, seu sangue é guardado como relíquia. A primeira menção à liquefação data do ano 1389. E o mais intrigante: há registros de que, quando o sangue não se liquefaz, tragédias ocorrem. Em 1980, o fenômeno não aconteceu, e dias depois, um terremoto devastou o sul da Itália, matando mais de 3.000 pessoas. Em 1944, novamente não se liquefez, e o Vesúvio entrou em erupção.
Cientistas da Universidade de Nápoles já tentaram reproduzir o fenômeno usando substâncias tixotrópicas, que mudam de estado físico com o movimento. Mas mesmo essas tentativas falharam em imitar o comportamento exato do sangue do santo. E o mais impressionante, a substância muda de volume, muda de cor e até borbulha, como se estivesse viva. Avançamos agora para uma relíquia muito menos conhecida, mas talvez ainda mais intrigante: a língua incorrupta de Santo Antônio de Pádua. Quando Santo Antônio faleceu em 1231, seus restos foram enterrados normalmente. Décadas depois, seus seguidores decidiram exumar o corpo para transferi-lo para uma nova basílica. E foi então que algo incrível aconteceu. O corpo estava decomposto, como esperado, exceto por uma parte. A língua estava perfeitamente conservada, úmida e com coloração viva. Para os fiéis, aquilo era um sinal claro. Sua língua pregava a palavra de Deus com tanta verdade que foi poupada pela decomposição. Essa relíquia está hoje guardada em Pádua, dentro de uma capela, e já foi examinada por diversos médicos e patologistas. Nenhum conseguiu explicar por que, em meio a ossos e pó, um órgão mole e altamente perecível resistiu por séculos. E detalhe, ela continua conservada até hoje. É algo que vai além da biologia. E o mais curioso é que Santo Antônio é conhecido como o Santo dos Milagres. Relatos antigos dizem que, ao pregar, sua voz era ouvida a quilômetros de distância sem amplificação. E certa vez, os peixes teriam se reunido em massa à beira do rio apenas para ouvi-lo. Será que sua língua carrega mais do que palavras? Nossa quarta relíquia nos leva a um lugar inesperado. Lanciano, também na Itália, onde um milagre se transformou em carne e sangue. No século VIII, um monge celebrava a missa, mas estava tomado por dúvidas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Durante a consagração, diante de todos, a hóstia que ele segurava se transformou em carne viva e o vinho em sangue. Assustado, ele tentou conter o pânico, mas não havia como esconder o que todos viram. Essa carne e esse sangue foram conservados e ainda hoje estão expostos no Santuário de Lanciano. Cientistas do Hospital de Arezzo, sob a supervisão da Organização Mundial da Saúde, analisaram a carne e o sangue nos anos 70 e 80. E os resultados são perturbadores. Trata-se de tecido cardíaco humano, com todos os elementos preservados: fibras musculares, artérias, veias. O sangue é do tipo AB, o mesmo encontrado no sudário de Turim. Mas o mais impressionante, não há sinais de conservação artificial. Nenhum. Segundo os peritos, os tecidos estão em estado clinicamente vivo, mesmo após mais de 1.200 anos. Como isso é possível? A Igreja não força uma explicação, apenas exibe. Já a ciência observa, calcula e silencia. E finalmente, chegamos à relíquia mais enigmática de todas, a túnica de Argos, também chamada de túnica inconsumível. Pouquíssimos conhecem essa peça. Guardada em uma igreja do leste europeu, ela supostamente pertenceu à Virgem Maria. Mas o que a torna especial é o fato de que ela é, literalmente, incombustível. Sim, fogo não a queima. Em 1842, um incêndio destruiu toda a ala de madeira da igreja onde estava guardada. Quando os fiéis chegaram às ruínas, encontraram a túnica intacta, mesmo cercada por cinzas e escombros. Um novo teste foi feito nos anos 1900 por um bispo cético. Ele colocou um pedaço da túnica sobre brasas. O tecido escureceu, mas não queimou, nem derreteu, como se fosse feito de outro material. Mais recentemente, um grupo de cientistas tentou identificar a composição do tecido. A análise revelou uma mistura de fibras vegetais desconhecidas, não catalogadas em bancos genéticos. A especulação é que a túnica contenha material extinto, ou algo que simplesmente não é deste mundo. E há relatos de que, quando alguém tenta rasgar a túnica, as fibras se recompõem levemente com o tempo.
Será lenda? Será verdade? A única certeza é que ela está lá, desafiando o tempo, o fogo e a explicação. Essas 5 relíquias são apenas a ponta de um iceberg de mistérios que atravessa séculos. E o mais fascinante é que nenhuma dessas histórias foi inventada agora. Elas foram documentadas, estudadas, analisadas, mas continuam desafiando os limites do que podemos entender. A pergunta que fica é: você acredita no poder dessas relíquias? Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.